Essa é a sua rádio. Começa agora, na Cultura 1 Web Rádio, o Pod Divina Cast. Apresentação, Silvia Helena. Olá, pessoas! Boa noite, bom dia e boa tarde. Estamos aqui para mais um podcast da Divina Assessoria Educacional, o seu Pod Divina Cast, o seu bate-papo preferido com a podcaster Silvia Helena dos Santos. Os episódios anteriores ficam gravados aqui no site da Rádio Cultura 1, ficam também no meu canal no YouTube, o Pod Divina Cast, e também ficam disponíveis os áudios no Spotify. Hoje nós temos um convidado, hein? Vai ser um grande desafio para mim o podcast de hoje, porque nos episódios anteriores, que foram 9 episódios, eu trouxe sempre pessoas do meu convívio, pessoas que a gente tinha ali uma bandeira meio parecida. Foi tranquilo, mas nem sempre é fácil gravar assim no ao vivo, mas deu tudo certo. E o convidado de hoje é um grande desafio, porque eu conheço o convidado há praticamente uns 2 meses que eu conheço. Vi o Luiz discursando no evento que nós estivemos lá na cidade de Cordeirópolis, num fórum. Na verdade, achei assim incrível o que ele falou, o conteúdo que ele tem e o trabalho que ele faz. Vou falar mais um pouquinho para vocês do meu convidado, Luiz Henrique Azal Júnior. Seja bem-vindo. Ele tem 29 anos, está em um relacionamento com a educadora Isabela Balioni, que está aqui com a gente. Ele é filho da dona Joana, formado em Publicidade e Propaganda, finalizando pós-graduação em Marketing na USP Exalc. É isso, depois ele vai falar. Trabalha com marketing político desde 2020, inclusive fez um vereador, ajudou a eleger um vereador na cidade que ele mora, que é a cidade de Piracicaba, e ele é idealizador do projeto Preto Eleito. Seja bem-vindo aqui ao meu podcast. Boa noite, Silvia. Um prazer estar aqui e é um desafio para ambos. O meu primeiro podcast também que estou participando e o nervosismo está consumindo aqui. Tomara que seja tranquilo, né? Como é um bate-papo, uma conversa, acho que vai fluindo. É um bate-papo, vai fluindo. Foi como eu disse, né? Fazer assim um podcast ao vivo pelo Facebook é sempre um desafio. Né? Depois eu coloco os vídeos no YouTube, geralmente eu dou uma editada, mas aqui no Facebook fica. E tem sempre uma galera acompanhando, viu? Mandar uma boa noite para quem está acompanhando de casa e vamos conversar, vamos falar um pouco sobre... Vamos lá. Eu tenho uma pergunta que o pessoal aí de casa já sabe, a minha perguntinha, que é a primeira de todos os meus convidados, ela é bem clichê, que é uma pergunta que vai assim nos remeter à sua infância. E ela vem de uma frase que eu gosto muito, e ela diz assim: menino Azal, quem você era antes do mundo dizer quem você deveria ser? Quem era o menino Azal? Quem era o menino Azal? Ô, Luizinho. Era o Nenê. Era o Nenê. Nenê, meu apelido de infância, no bairro que eu nasci, lá em Campinas. Uhum. E eu sempre fui uma criança muito observadora e hiperativa. Mas
como eu sempre frequentei muitos ambientes com a minha mãe ali, samba, o pessoal da torcida jovem da Ponte Preta tinha um certo contato ali por causa do bairro onde eu nasci, no Proença. Então eu ficava observando como os mais velhos se portavam, o que eles estavam fazendo. Então eu sempre fui um pouco mais esperto que as crianças da minha idade. Minha mãe sempre falou isso. E comparado assim com o pessoal, com as criançadas, eu sempre me destacava assim, em ser mais ligeiro assim, de entender. De entender assim. Mas brincalhão, corria o dia inteiro. Minha mãe falava que eu era um magro, eu era um cisco, ficava só correndo. Uhum. Criança. O pessoal não está vendo, mas quantos metros você tem? Eu tenho 1,98. 1,98. 1,98. E o tamanho do Azal vai ter relação com algumas coisas que ele já fez na vida, né? Com certeza, eu já joguei basquete, né? Mas eu fui crescendo aos poucos, viu, Silvia? Eu não tive aquele estirão, né, que a gente tem na juventude. Uhum. Então, até é legal que nas fotos minhas com a equipe de basquete, eu estou um pouco mais baixo. Daí, no outro ano, eu já passei um. Daí, no outro ano, eu passei outro. E eu vou crescendo de acordo com o tempo. Sim. Isso me ajudou bastante também, até para estruturar o corpo, né? Quando tem aquele estirão de uma vez só, às vezes você não tem musculatura o suficiente, fica meio torto, fica com dor nas costas. Eu fui crescendo aos poucos e fui tranquilo. Então, você disse que você era um menino que já estava aí um pouco à frente, andava muito com a mãe, mais espertinho. Você acha que o que você é hoje, né, trabalha com marketing, será que dentro do aluno Azal já existia um marqueteiro? Já existia, porque eu sempre fui muito sarrista, né? Eu sempre ficava inventando apelido, brincando. Eu era aquele do fundão, sabe? Do fundão. Mas eu sempre fui gente boa, não pegava pesado no bullying, não. Mas eu sempre tive essa expertise de ficar inventando as coisas. Acontecia alguma coisa, eu já inventava, já começava a tirar sarro, e isso me ajudou muito quando eu comecei a fazer publicidade. Então, eu identifiquei que era uma característica minha que ajudava muito no meu trabalho. Até de entender qualquer situação, já ter uma resposta rápida para qualquer situação que acontecia ali na escola, uma brincadeira, quando eu fazia aquele silêncio, igual o Chaves, sabe? Quando eu fazia o silêncio, o Chaves mandava a boa, que todo mundo... Eu fazia isso direto, por causa que esse time, né, de ficar... Eu sempre fui, como falei, de criança, observador. Sempre fui observador. Sim. Então, eu ficava prestando atenção na sala. Quando acontecia alguma coisa que chamava atenção, eu já dava minha opinião, aquele veneninho, né? Jogava um veneninho, a sala dava risada, eu estava feito, né? Eu sempre gostei disso. Eu acho que eu tenho Luísa Azal na minha sala, viu? Você, como professora, nossa, eu falo para a Isabela direto sobre isso. Falo, nossa, que ela conta do dia a dia dela, eu falo, nossa, se eu fosse minha professora, amor do céu. Você ia ver só. Não, hoje a gente vê, né? A Isabela está ali. A gente vê a educação com outros olhos, que não eram os olhos dos nossos professores. Então, muita coisa que acontece, Isabela, para a gente olha para o aluno e fala, ele tem uma habilidade para tal coisa, né? Tudo a gente acha uma habilidade, né? É legal você falar isso, porque uma professora minha de artes que falou que eu deveria fazer publicidade. Porque ela pediu para a gente se apresentar na frente, era um poema que tinha que falar, mas você não podia falar o poema, você tinha que improvisar uma cena. E eu improvisei rápido assim, daí ela falou assim, nossa, você é criativo, eu acho que você daria bem na publicidade. E se guardou, e depois de alguns anos eu fui estudar publicidade, assim. Sempre, sem pretexto, assim, eu na época não pensava muito em universidade, pensava mais em ser jogador de basquete. E quando não deu certo a minha carreira, eu falei, vou estudar, né? Acho que eu tenho que fazer alguma coisa. Daí eu estava entre economia e publicidade. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas até que tem, né? Por causa que depois você vai entender na publicidade o poder dos números, né? Isso, questão... Em algum momento, elas se cruzam. Se cruzam, porque os números são essenciais para qualquer estratégia, né? A pesquisa, entender os números, entender... Olha, bacana. E foi fluindo. Na época de escola, eu estava recordando ontem com a minha mulher, com a Isabela, e, nossa, que legal que é, né? A gente vive ali naquele momento, tantas coisas,
Depois a gente olha e fala, nossa, como que eu era, que doideira que é tudo isso. E eu estava contando para ela que eu sempre fui de chamar muita atenção. Eu gosto de dar atenção, a atenção é legal. E quando eu era mais novo, isso era essencial para mim na sala, com meus amigos, chamar atenção, fazer uma brincadeira, ficar ali em evidência, sabe? E quando a gente estava na escola, a gente tinha o nosso grupo, a gente organizava para dançar hip hop. Eu não dançava nada, ficava lá, né? O pessoal dançava bastante, mas eu ficava ali na redondeza. E grupo de pagode também. A maioria dos grupos de pagode hoje em dia de Piracicaba tem algum amigo meu dessa época de juventude. O pessoal ensaiava. Eu também não sei tocar um instrumento. Isso aí, assim, era 1990 Isso é 2008. 2008, gente. Errei feio, que inveja, né? Também. 29 anos, 29 né? anos. E eu querendo colocar o Asal na década de 90. Mas eu peguei o... 2000 e alguma coisa, que inveja. Mas teve o ápice do pagode no anos 2000, né? E eu peguei esse ápice do pagode. Sorriso Maroto, Exalta Samba, ia em show. Ia em muito show em Piracicaba. A gente tinha o nosso grupinho de amigas. Nossa, eu fui no show do Belo, fui no show do Raça Negra, Alexandre, fui em muito show de pagode. E isso é presente na sua vida ainda? Porque a gente falou de 2000 e pouco. Assim, hoje, você ainda tem alguma relação com isso? Hoje, eu não vou tanto em show mais, mas... até porque eu já fui muito. Então, eu faço sempre esse balanceamento. Já fui, esse daí eu já fui. Então, quando tem algum show novo, que é interessante... Depois, mais para frente na minha vida, eu vou começar a fazer um evento. Na universidade, eu começo a trabalhar com evento. E eu sei o custo que é um artista, o custo que é de um evento e tudo. Eu fico pensando se vale eu investir o meu dinheirinho suado para ir no show ou não, hoje em dia. Mas quando eu era menino, não queria saber de nada, só ia. Que bacana. Então, você trabalha com marketing digital e político. Isso. E para o pessoal de casa entender o que é o marketing político. O marketing político é um conjunto de técnicas para fazer o candidato se aproximar do eleitor. O que são essas técnicas? Entender, através de pesquisa, quais são as necessidades do eleitor ali naquela região, quando é questão de vereador, prefeitura. Você tem que entender um pouco o contexto. Eles, hoje em dia, o que a pesquisa está falando? Está falando que o brasileiro... ele quer saber de trabalho e renda. Isso é que está apertando muito ele. Em 2018, foi a questão de segurança pública que atingiu mais o brasileiro, que veio a pauta do Bolsonaro, e até ele foi eleito em cima disso. Tanto a segurança pública como o antipetismo estavam em alta. Hoje em dia é trabalho e renda, né? Também depois de 2 anos de pandemia, toda essa situação, a gente perdeu o emprego, o auxílio ajudou, mas... Não é o suficiente para as pessoas viverem, a comida aumentou, tudo está muito caro, viver está muito caro. E a maioria do brasileiro, a grande massa do Brasil, não vive. Nós sobrevivemos a um sistema que é de trabalho, que é o que? Você trabalhar de segunda a sexta, das 8 às 17 ou das 8 às 18 horas por dia e não ter um lazer, porque a sua renda está comprometida, inteira comprometida. Se você paga um aluguel, se você tem que fazer a compra de casa, que está muito cara a compra de casa, comprar carne. Se você tiver mais que 2 filhos, você vai ter que ter uma outra renda, um outro emprego, 3 empregos para sobreviver. A gente está falando de sobrevivência. A gente não está falando de viver, de usufruir da sua vida. Se trabalha uma vida inteira. E isso é a meta, parece que não é meta, né? Isso é o que a gente tem, a nossa realidade, né? Claro que muita gente não queria estar vivendo, queria estar pelo menos usufruindo da idade que tem, indo numa praia, saindo com os amigos. Mas quando você está comprometido ali com a renda que não tem para onde tirar um dinheiro, é complicado. E isso a gente está falando da maior parte da população brasileira, entendeu, Silvia? Entendi. Isso que é tão complicado. Mas o marketing político, voltando, é sobre isso, entendeu? Entender.
A gente não cria, não tem como criar o candidato também. Isso é um ponto. O marqueteiro ele modifica o candidato? Não. O candidato é aquilo que ele é. Como o marketing trabalha com o produto. O marketing político, o produto é o político, o ator político. Então, não tem como a gente inventar ele. A vida dele regressa, tudo que ele viveu, até aquele momento que ele vai se colocar adiante da população para ser eleito ou não. Isso, a ideologia de vida que ele tem até tudo vai então, influenciar, tudo isso vem junto com ele. Tudo vem junto com ele, então não tem como a gente criar. A gente vai levantar o que ele tem de melhor. Sim. E o que ele já fez. Só que a gente não cria nada, entendeu? A gente só vai melhorar, vai entender, você fez tudo isso na sua carreira, então beleza. Vamos entender agora o que os eleitores querem e vamos fazer essa conexão com a sua vida. E é isso que o marketing faz, é essa estratégia. Faz diferença um candidato ter um profissional com ele que trabalha com marketing ou ele não ter? Vamos trazer... Assim, não faz diferença. Sim, sim. É muito comum, vou trocar a palavra. É uma coisa comum isso agora ou não é comum? Não. Você ter um profissional do marketing junto? Não, sempre que o mundo é mundo, existe o marketing. Sim. E o marketing político também. Sempre existiu. O que acontece da diferença de ter ou não, eu vou fazer uma analogia do Brasil, é a mesma coisa num time de futebol que não tem técnico. Porque o técnico é aquele que vai estudar o outro time, que vai estudar a vitória, que vai entender o time que tem primeiro, entender as peças que ele tem em mãos e vai entender o adversário. E, com isso, ele vai criar uma estratégia para vencer. Sim. Essa é a função do consultor político. Hoje em dia não falam mais marqueteiro, até por causa das manchetes. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque quando eu vi a palavra marqueteiro, eu achei... eu não sei porquê, mas me remeteu a alguma coisa pejorativa. Então, marqueteiro. Sim, é que... Então, é consultor. Consultor político, marqueteiro político. É que foi divulgado de uma maneira negativa através dos jornais. Essa função do marqueteiro político. Como se ele fizesse alguma coisa errada, escondesse alguma coisa. Como se o marqueteiro, o consultor, o marqueteiro político fosse responsável pelo que o político faz. Ele não é responsável. O político faz o que ele tem que fazer. O marqueteiro político está ali para auxiliar, falando as decisões dele. Isso. É o trabalho. É o trabalho. E quando que você começa a pensar, a trabalhar com isso? Como que surgiu esse pensamento? Porque você falou que já trabalhou, não. Que você já esteve no esporte, né? Você já participou, já esteve aí no mundo dos esportes, depois você parou a carreira. E quando que surge essa ideia? Foi na faculdade ou quando você começou a fazer faculdade, foi para fazer isso? Então, é interessante que surgiu com um insight, uma madrugada surgiu esse insight. Mas eu vou explicar um pouco essa trajetória para esse insight. Bom, em 2015 eu entro para a faculdade da Unimep, Universidade Metodista de Piracicaba, fazer publicidade e propaganda. E começo a entender aquele mundo universitário, né? Que até então, para mim, era só assistir em filme e tudo mais. Não tinha essa noção do que é vivenciar a universidade, a faculdade. Então, eu comecei a ver, e a Unimep, na época, ela tinha 13 mil alunos na rede e 7 mil alunos à noite, que era quando eu estudava à noite. E eu fiz uma amizade com o pessoal que era da Atlética e do DCE, que a Atlética é quem cuida da parte de evento e esporte dentro da universidade, que é a Atlética Unimep Tubarões. E DCE é a parte mais política, que é a representação dos alunos dentro da universidade, para a questão dos próprios direitos dos alunos. A Atlética é a parte mais divertida, vamos dizer assim, a parte de entretenimento, de fazer a integração. E eu fiz amizade com o pessoal que era da Atlética. E como eu vim do esporte, a Atlética cuidava do esporte. Eu já sabia que existia um campeonato em Piracicaba, um campeonato universitário que chamava Interpira. E quando eu entrei na faculdade, eu já tinha muito conhecido, porque eu sempre
eu estudei no centro, então conheci muita gente de vários bairros, e o basquete também, o basquete em Piracicaba é muito reconhecido. Então, muita gente já jogou basquete lá em Piracicaba, desde a época da Magic Paula. Então, tem muito ex-atleta. Então, eu conhecia muita gente lá em Piracicaba. Quando eu entrei na faculdade, eu já conhecia todo mundo que já jogava, que estava fazendo Unimap. Então, eu falei assim, eu vou organizar esse time, eu vou cuidar do time do basquete, pode deixar que eu vou disputar o campeonato, só tenho que conhecer as pessoas agora. Eu conheci quem organizava a Atlética, eu falei assim, deixa com o basquete masculino, não se preocupa, que eu vou organizar o time, eu vou montar o time e a gente vai disputar. E eu fiz isso, montei um time, uma seleção, e a gente foi jogar na Exalc, não esqueço disso, contra a FATEC, e a gente está no aquecimento, feliz da vida, porque a gente já se conhecia desde moleque, que tudo ex-atleta, né, da cidade, e a gente não consegue jogar, por causa de papel, burocracia. Por causa que quem era da Atlética na época não levou a seleção da lista dos alunos da Unimap. Então, eles não deixam nem a gente jogar. Meu Deus, eu fiquei nervoso, fiquei com o olho vermelho, pirado. Nossa, queria brigar com todo mundo. Nossa, eu estava nervoso, queria muito jogar. A gente tinha treinado, a gente estava com um time espetacular. E, nossa, tomar essa rasteira me deixou muito nervoso. E eu fiz amizade com o pessoal, daí eu falei, não, eu vou fazer parte dessa Atlética, ano que vem a gente vai ganhar. Daí eu pego e entro para a Atlética, e no próximo ano eu viro diretor de esporte. E o que acontecia? Fazia umas 8 edições do Interpira, e a Unimap sempre, por mais que tinha educação física, a única universidade que tinha educação física em Piracicaba, ela não ganhava o Interpira. E não chegava nem entre os primeiros, assim, sempre ficava por causa que dava WO, burocracia, perdia. Daí, quando você tomar um WO, você perde ponto. Você não deixa de ganhar ponto. Além de deixar de ganhar ponto no campeonato, que é muito importante, você perde ponto. Então, a gente sempre ficava ali embaixo. Daí, quando eu entrei como diretor de esporte, eu organizei a casinha, falei, aqui essa modalidade eu não vou jogar. Eu já tinha total ciência que a gente não ia ser campeão. Mas daí a gente conquista um 3º lugar de uma maneira que a gente não tem nenhum WO. Até eu ganhei o meu respeito no campeonato diante das outras universidades por causa dessa mudança. Que quem disputa esse campeonato era Exalc, USP, de Piracicaba, que a Atlética da Exalc, se eu não me engano, é a 3ª entidade esportiva mais antiga do Brasil. Tem mais de 100 anos a Atlética da Exalc. Então, a potência que eles têm. E recurso também, né? O pessoal estuda ali período integral, então eles têm técnicos para treinar, tem um complexo esportivo. E na Unimap é o pessoal que paga a faculdade, trabalha de dia, estuda de noite, não tem horário para treinar. Então, sempre teve essa dificuldade. Só que a Unimap, com a educação física, tinha muito ex-atleta. Então, isso foi o que ajudou. E em 2017, a gente está muito bem estruturado, a Atlética está muito bem estruturadinha, e nós vamos ser campeão. A gente foi campeão em 2017, no Interpira, com muito suor e lágrima e nervosismo. É bem recente, né? Foi recente. E eu acho que foi os astros que conspiraram ao nosso favor, por causa que nós ganhamos de 2 pontos, e não teve a modalidade que era o cabo de guerra. Sumiu a corda do cabo de guerra, que era da Exalc, que eles estavam responsáveis, e eles tinham a equipe mais forte do cabo de guerra até para disputar. Então, acho que foi tudo... O universo conspirando. O universo. Então, essa abertura que eu tive com a Atlética, esse reconhecimento como presidente da Atlética... Uma liderança. Fez despertar para a política de Piracicaba. Então, eu começo a me interessar pela política, a entender mais sobre a política, porque em 2017 tem uma greve na Unimap. Teve uma greve na Unimap, que depois dessa greve, a Unimap está tentando se recuperar só agora, né? Porque teve a greve e depois teve a pandemia. E foi o que quebrou muito, ficou alguns meses parado, a universidade inteira parado. Nós da Atlética participamos da greve, fizemos um churrasco da greve, que foi... muito legal. E então,
como não tinha o DCE, não tinha nenhuma representação dos alunos, assim, oficial, a Atlética tomou essa frente. Então, o Facebook da Atlética, na época da greve, ele subiu absurdamente. O pessoal ficava ligado para saber as notícias da greve, o que estava acontecendo, e a gente foi subindo. Então, eu comecei a entender de política. Daí, em 2018, eu fui convidado para participar do Conselho Municipal da Juventude em Piracicaba. Daí eu faço parte do conselho, primeiro Conselho Municipal da Juventude, a gente fez alguns eventos, nós fizemos a primeira semana da juventude, e eu começo a me interessar, a entender por política. E quando você começa a entender por política e frequentar ambientes políticos, as pessoas começam a questionar. Quando começou a chegar perto do pleito, em 2020, 2019 para 2020, o pessoal começava a me questionar. Aí você vai vir para vereador? Você está pensando em vir para vereador? Porque, de certa forma, você estava em evidência. Estava em evidência. Às vezes, você nem estava pensando, mas o fato de estar em evidência... Isso é bem do ser humano, do brasileiro, sim, né? Sim. Ah, mas tal pessoa vai ser candidato. Olha tá como aqui... ele está se aparecendo. Sim, está com algum objetivo. Alguma coisa. Mas eu nunca pensei em ser vereador. Nunca pensei. Só que uma certa noite, eu estava sem emprego, eu tinha começado um relacionamento, estava namorando, e... É duro quando você está sem emprego, questão de dinheiro, você pensa muito quando você está namorando, né? Porque você quer proporcionar um conforto a mais para o seu cônjuge, para a sua namorada. Não sei porquê, mas eu lembrei do Caio Castro. Então você paga a conta, Isabela. Ele paga a conta. Olha, ele quer até trabalhar. Caio Castro. Não. Escute isso. Não, minha mãe me ensinou dessa maneira que o homem tinha que pagar tudo, tem que pagar tudo. E aí a preocupação. Agora eu estou namorando, eu tenho que ter dinheiro. Tem que ter dinheiro. Tem que sair. Tem que sair. Legal. E eu fiquei pensando, daí, de madrugada, assim, falei assim, nossa, mas quem será que está cuidando das redes sociais dos vereadores, né? Deixa eu entender um pouco sobre esse universo. Daí eu entrei no primeiro dos vereadores que estavam eleitos, vi que ninguém tomava conta. Só pela maneira que eles estavam fazendo as publicações, né? Depois eu quero te perguntar sobre isso. Daí eu falei, nossa, aqui tem um nicho, né? Eu falei, agora deixa eu ver quantos candidatos foram em 2016. Daí 440 candidatos a vereador em Piracicaba. Eu já falei, nossa, encontrei, deu o pulo do gato. Imagina se eu cobro R$20 de cada um. Só candidato do Facebook. Não, eu tava com essa cabeça. Eu falei, R$20, se eu pego... Não, R$200. Se eu pego 10, eu tenho 2.000. Nossa, aí... Não, é isso. Daí eu comecei a estudar. Daí eu falei assim, vou estudar, vou procurar quem fala sobre isso na internet. Comecei a procurar pessoas que trabalham com marketing político. Fui seguindo. Gilmar Arruda, Rodrigo Gadelha, Marcelo Vitorino, Lucas Pimenta. Marcelo Vitorino também. Kleber Carrilho. Eu comecei a seguir todo mundo e ver que eles estavam publicando para entender. E tanto que como eu falei, quando os astros estão a favor, não tem o que a gente fazer. Eu falei assim, bom, já sei o que eu quero trabalhar. Então, agora eu reuni uns amigos meus também, vendi o sonho para eles, né? Sozinho a gente não faz nada. Eu vendi os sonhos para eles, nossa, Zal, você, não, vamos trabalhar junto. Então, eu estava lá com meus amigos, e a gente até montou uma produtora chamada Tríplice na época, que era eu, o Derosi, o designer Um Canhoto, o Matheus Teixeira e o Felipe Santos. E a gente pensou, e a Isabela, que ajudou muito, como eu escrevia e dava para ela revisar, e daí a gente começou. Eu falei assim, bom, já sei o que eu quero fazer, então eu tenho que estar no mundo político. Eu falei, eu vou na Câmara ver o que estava, ia ter uma audiência pública na Câmara, eu falei, vou lá ver como que é esse ambiente. E eu fui, eu não conseguia entrar na audiência. Eu conversando com as brigadistas que ficam ali fora, falei, né, conversando, ela falou assim, que esse trabalho? Eu falei, estou trabalhando com marketing político. Nem estava, né, estava querendo, né. Ela falou assim, legal, mês que vem vai ter uma palestra, um ciclo de palestra sobre marketing político digital. Olha! Daí ela falou assim, vai ser, entra lá para dar uma olhada. E eram as pessoas que eu estava seguindo nas redes sociais que estaria ali em Piracicaba. Eu falei, nossa, não acredito. Não acredito. Eu falei assim, já sei. Tracei o plano perfeito. Eu vou consumir tudo que eles têm. Na hora ali das palestras, eu vou o quê? Vou fazer umas perguntas inteligentes. Porque
a cabeça. A cabeça do aluno lá do ensino fundamental. Porque eu preciso me aparecer. Porque eu preciso ser visto. Ali vai estar vários pré-candidatos ali nesse ciclo de palestra. E eu falei assim, eu acho que o pessoal não vai querer um serviço tão profissional deles, porque é tão caro, né? Eu estou começando, às vezes consegue me pagar, né? E eu começo... Nossa, e eu fiz amizade com o Gilmar Arruda, que hoje em dia é meu amigo, meu mentor, que eu cheguei para ele e falei assim, ó, eu sempre fui assim, meio dado, né? Não é dado. Se você quer alguma coisa, tem seu objetivo, não tem que ter medo, ter vergonha, né? Você busca. E eu cheguei e falei, Gilmar, me formei em publicidade e propaganda, quero trabalhar com marketing político, o que eu tenho que estudar, o que eu tenho que ler, o que eu tenho que fazer da minha vida? Ele falou assim, pega meu contato e me manda. Me manda com qualquer dúvida que você tiver, me manda. E voltando um pouco na história sobre isso, estar nos ambientes políticos, eu falei assim, não, agora teve a inauguração do BAEP em Piracicaba. Eu falei para o meu pessoal, inauguração do BAEP, vai ter vários pré-candidatos lá, eu vou estar lá, se alguém me perguntar se eu vou ser candidato, eu vou falar que eu trabalho com marketing político. Dito e feito, cheguei lá no BAEP, encontrei o Acácio Godoy. E o Acácio Godoy a gente já se conhecia, que a gente jogou um campeonato de basquete 3x3 na casa do hip hop, e eu fui campeão, e ele participou também, porque ele tinha uma ligação com a casa do hip hop. Então eu já conhecia ele, né? E ele chegou, ele falou assim, aí, vem para vereador? Eu falei, não, eu estou trabalhando com marketing político. Ele falou assim, nossa, bom saber, amanhã eu tinha uma reunião agendada com uma agência, mas... eu prego até arrepiei de lembrar. Eu prego o Black Money. Então, você já tem seu primeiro cliente. Ele não perguntou de valor, não perguntou de nada. Ele falou assim, você já tem um primeiro cliente. Vamos conversar. Que legal. E eu fiquei, nossa, nem acreditei. E marquei com ele uma conversa e depois teve esse ciclo de palestra, já estava me aprofundando no marketing político digital primeiro, né? Foquei nas redes sociais que o pessoal não tomava conta. Mas nessa época você já fazia graduação? Não estava fazendo marketing? graduação. Não. Comecei a graduação recente. Comecei ano passado. E daí eu comecei a estudar, daí eu a gente teve uma reunião com o Acácio para fazer o brief, para entender quem é ele, a história dele, começar o trabalho. E a gente falou o valor, ele fechou logo de cara, achei incrível, porque é difícil, né? E a gente começou. E daí foi fluindo. Foi fluindo, que a gente foi ganhando força e eu fui estudando, e as coisas foram melhorando. No meio da pandemia, ainda não estava começando a pandemia, 2020, e as coisas, a minha renda, assim, foi melhorando, pessoal. Eu tive uns 3 empregos, estava fazendo a campanha do Acácio, estava numa imobiliária digital, que a imobiliária digital também tinha uma empresa que trabalha com uma revendedora Google, que é uma imobiliária corretor freelancer, revendedora Google Pirahost. Um abraço, Ângelo, um outro mestre também que me ensinou muito. E estava com todos esses empregos. Então a renda melhorou. Então eu estava morando numa república na época. Daí a Isabela começou a morar comigo, porque era uma república mais de casal. Um amigo meu estava com a namorada, e eu estava com a Isabela. Daí a gente falou assim, vamos para um lugarzinho nosso, a renda está melhor, vamos alugar um lugar. E a gente alugou em junho de 2020 e eu faço planilha de conta. Aí deixa eu ver como que vai estar certo, se vai dar para pagar ou não o aluguel, o valor e tudo mais. E eu peguei e a gente mudou, só que nas minhas contas a gente ia viver, mas ia viver um pouco apertado, mas ia viver bem ali, né? Só que ela não sabia disso. Cara dela. E você foi sem saber, né? Não, eu falei para ela falou, dá para mudar, amor? Eu falei, dá, vamos. Vamos. Conforto, luxo, muita grana. Confia. E a gente mudou. Agora, todos esses anos depois, você fica sabendo que ele não tinha dinheiro. Nem pro pão no dia seguinte, hein? E os astros, quando está para conspirar, eles conspiram a favor mesmo.
E 2 semanas depois a gente está trabalhando, o Gilmar me liga. Falou, o que você está fazendo? Eu falei, estou com o candidato que eu estou cuidando, estou com isso, estou com aquilo. Ele falou, bom, eu estou indo para uma agência de São Paulo, fui convidado para uma agência de São Paulo, eu vou cuidar de uma estratégia, de um candidato a prefeito lá de Recife, mas essa agência, eles estão precisando de um redator. E eu vi que você tem o feeling da política, você entende de política, você é um rapaz que está se esforçando. Ele falou assim, não é porque eu fico com a sua cara, não, é porque eu estou vendo que você está buscando, está tentando se aprofundar no assunto, então eu vou fazer um teste com você, se você passar eu vou te indicar. Ele fez o teste comigo, eu passei no teste, ele me indicou e eu entrei nessa agência. E essa agência, o dono dela na época era o Sérgio Lima, que é aquele marqueteiro que ficou famoso do gabinete do ódio do Bolsonaro, que ele viajou para Davos com o Bolsonaro, ele pega o Covid. E eu entrei nessa agência, outro universo. Já estou trabalhando na campanha do Acácio, dentro dessa agência, cuidando de candidatos bolsonaristas, cuidando de Aliança pelo Brasil, site da Aliança pelo Brasil. E estou escrevendo muito, como redator. Estou escrevendo muito. E aí eu e a Isabela tira uma vida de luxo nesse tempo, porque daí melhora muito. Na época da República foi um pouco de aperto, então a gente só comia muito. Macarrão. Mas só fast food. Não. Eu cozinho. E comia macarrão com Ela não fez uma cara boa frango. quando você disse eu cozinho. É porque agora ela cozinha mais que eu. Ah, tá. Mas na época eu cozinhava, comandava a cozinha lá da República. E fazia muito macarrão com frango e creme de leite, que é uma receita minha aí que meus amigos amam. E fazia muito isso, estrogonofe, batata frita, então a gente só comia isso, direto. Daí a gente muda pro apartamento e sobe um pouco o voucher, né? Daí a gente começa a comprar iFood. Nossa, porque tá na pandemia. Não dava para sair. 2020. Tava num apartamento. Um apartamento, 57 metros quadrados. Não dá para sair, não tem o que fazer. Então a gente comeu. Bora, iFood virou o rei do iFood. Nossa, era de quinta a domingo iFood. Daí eu fui ganhando aqui uma forma redonda. Mas foi gostoso. E foi essa minha vivência no começo da carreira. E eu fico nessa... Eu acho assim, você fala o começo da carreira, com uma intensidade como se fosse coisa de 10 anos, né? Como se a gente estivesse falando de uma coisa de 10, 15 anos atrás. E é bem recente, né? Então é tudo muito intenso. Porque tudo muito marcante. Eu me encontrei. Eu falo que eu me encontrei porque eu amo trabalhar com isso. E até a gente foi recentemente tomar um chá de ayahuasca, que eu já tinha tomado antes, fui tomar. E o rapaz falou assim, viu, você está no trabalho que você ama? Você tem certeza que você gosta do que faz? Se você ganhar na Mega Sena hoje, você vai continuar fazendo o que você faz? E eu continuo trabalhando com isso, porque é política. Então, existe o trabalho que você faz, o marketing, e existe a política. A política. Você gosta de política? Gosto muito de política. Eu gosto muito de política. Por que eu gosto de política? Porque é através da política que a gente transforma a sociedade. Porque é só assim que tem as mudanças necessárias, entendeu? Através de lei, através de entender isso. Então, depois de tudo isso, muito recente, mas depois de tudo isso, que foi um ano muito intenso. Foi um ano muito intenso porque eu não terminei ainda o ano de 2020. Eu estou nessa agência, daí um pouco mais adiante, eu saio da agência e quando está para chegar a campanha, os 45 dias de campanha, o Gilmar me liga de novo. E ele me faz um convite para ir coordenar a comunicação de um candidato que era dele, que era um cliente dele, em Redenção, sul do Pará. Eu nunca tinha nem saído do estado de São Paulo. Eu vou lá para a divisa com Tocantins, eu e Isabela, e vamos lá para Redenção. Ficamos 45 dias, a campanha inteira em Redenção, vivendo aquilo ali. A característica do norte, assim,
uma cidade pequena, eles vivem a campanha. Eles vivem a campanha de usar camiseta, de colocar os jingles nos carros e curtir o jingle. Não é porque está recebendo, é porque está gostando mesmo de ouvir o jingle dos candidatos. Todo mundo, a cidade inteira entra Quantos nesse... habitantes, você se lembra? Tinha menos de 100 mil, que acabou no primeiro turno. E tinha, acho que quase uns 90 mil habitantes. E Redenção, a característica de Redenção é uma cidade que tem... que a gente consegue ver assim, ó, a desigualdade da sociedade brasileira assim, muito nítida. Porque tem pessoas milionárias dentro dos condomínios, daí sai do condomínio já não tem mais asfalto, já não tem saneamento básico. Entendo. E daí tem pessoas muito pobres, E lá tem aldeias indígenas próximo também, então a gente via vários índios, e isso aqui em São Paulo a gente vai só quando vem em algum museu a gente vê, algum teatro, alguma coisa. Agora ali é muito comum. É muito comum. Eles moram ali. Moram ali. E também não tem ônibus, então eu vi o quê? Uma bis com 5 pessoas, com uma família, 2 crianças no colo, tudo numa moto só. E via também uns meninos adolescentes andando de caminhonete importada, que eram os filhos dos fazendeiros, do pessoal do... Então, foi ali que eu vi que o Brasil não é só Piracicaba, que o Brasil não é São Paulo. O estado de São Paulo. O estado né? de São Paulo, que é um dos estados mais ricos que a gente vive. E a gente fala com uma arrogância paulista, né, sobre o Brasil, só que a gente não conhece o Brasil. Tem que sair daqui de São Paulo para conhecer. Por mais que São Paulo é muito grande, também tem suas lamúrias, mas fora de São Paulo tem muito. Lá para o norte, para o nordeste tem muito. E a gente não tem esse conhecimento. Então a gente fica, ai não, porque é mimimi, que é isso, ai não, esse auxílio, o pessoal está vivendo... Não é isso, vivendo de Bolsa Família, não tem como falar isso. Não tem como falar isso. Então, foi uma experiência muito rica em 2020. Olha, tá vendo quando eu falo o começo da minha carreira? É que foi muito intenso, é um ano muito intenso. Sim, e, com certeza. E eu vivi isso intensamente também. E eu e a Isabela, nossa... Então, eu me encontrei. Por isso que eu falo assim, que parece que faz anos que eu faço isso. E até pensando um pouco do meu passado, de tudo, desde a época da Atlética... Eu falei assim, nossa, a política sempre esteve na minha vida. A política sempre está. A política está em todo lugar. A política está na vida de todo mundo, até na vida de quem não quer fazer política. Não se interessa. Não se interessa, de quem não acredita. A política decide a vida. Decide a vida. Todos. De todos. De todos, inclusive daquele que vira as costas, né? Isso. Para a política. Isso. Então, daí eu começo a estudar. Eu falo dos astros sempre, eu vou falar, porque é muito louco, né? Muito louco, mas é a energia, né? Uma vez, quando eu nem estava trabalhando com política, eu encontrei um livro num sebo que chama assim As Grandes Obras Políticas, de Maquiavel até os nossos tempos. E eu pego esse livro e não leio ele, deixo lá. Depois, quando eu começo a trabalhar com política, eu falei, nossa, eu tenho um livro. Daí eu fui ler ele, e ele está falando sobre... Ele tinha tudo a ver com tudo que você fazia, pensava. Tudo a ver, por causa que ele fala das grandes obras políticas que mudaram a sociedade. Então, ele vai desde a aristocracia ali, um pouco antes da aristocracia também, mas mais a parte da aristocracia, quando vai passando a aristocracia, entrar na democracia através de grandes obras, de livros, de autores de livros. Então, os autores estão relatando o que eles estão vivendo, e esse autor ele faz um link muito legal, que ele pega e ele conta a história do autor daquela grande obra, que ele começa com Maquiavel, o príncipe, ele conta a história de Maquiavel, e depois ele explica o porquê do livro. Isso que é legal, entender o poder da obra. E eu fui lendo, eu fui entendendo, falando, nossa, mas parece que a gente está vivendo isso. Sabe, eu comecei a ler coisa de muito antiga, 1800. Eu falei, nossa, mas parece que a gente está vivendo isso hoje em dia, 2000, por causa que é cíclico.
a gente está sempre... É a mesma coisa, sempre a roda é desse jeito e vai indo. O ser humano sempre vai fazendo as mesmas coisas. A pirâmide social, a busca pelo poder, os que estão em cima, os que estão sempre embaixo. Vai passando os anos, mas existe uma estrutura que se mantém socialmente. Existe. Aqui no Brasil a gente vê isso, né? A gente fala, por que dos negros, por que disso, por que aquilo? E a gente fala, não, teve a escravidão. Então o pessoal fala, você está falando de 1500? Não estou falando de 1500, estou falando de 1888. Se a gente for puxar, dá 130 anos. Sim. O meu avô, meu avô não, meu bisavô, ele era escravo. Ele foi escravo, entendeu? Então é muito recente. Então, quando as pessoas falam, mas vocês ficam sempre falando do passado. Não, a gente está falando do passado porque... Como se fosse uma coisa de 1000 anos atrás, né? É super recente, como você disse, e as sequelas, as consequências estão aí. Estão até diariamente, hoje. Diariamente. Então, o pessoal não entende, parece que não entende. O brasileiro parou de entender história um pouco, de se importar com a história. Infelizmente, quem está representando nós no poder... acabou falando que tudo isso é uma grande baboseira, que história, filosofia, isso não agrega em nada, mas não tem como a gente entender quem somos, quem nós somos, se a gente não entender o passado. E de onde nós viemos, né? De onde nós viemos, porque quando nós começamos nossa vida, é a partir da vida da nossa mãe e do nosso pai. Então, aquela estrutura que eles têm é que a gente vai começar dali em diante. Então, tudo que eu fizer na minha vida agora, eu e a Isabela, para os nossos filhos, é dali em diante que ele vai começar a vida dele. Então, quando a gente fala da escravidão, é esse o problema no Brasil. Como que começaram as vidas? Ele foi liberto, e aí? Trabalhava, e subiu no morro, e aí? Então, tudo isso é 130 anos, é muito pouco. É muito pouco. Por isso que a gente está com esse grande problema na sociedade brasileira. Nossa, perfeito isso que você disse. Voltando, você falou alguma coisa aí bem no começo da nossa conversa sobre redes sociais. E aí eu falei que depois eu ia te fazer uma pergunta. É uma pergunta até polêmica, porque ela tem tudo a ver com o que você faz. Você citou o nome do Marcelo Vitorino, né? O Marcelo Vitorino também trabalha com marketing político. Eu sigo ele tem um tempo. Olha, eu acho que há uns 3 anos eu ouvi uma frase do Marcelo Vitorino que me marcou muito. Assim, e eu repito essa frase, eu venho repetindo várias vezes essa frase. A frase é o seguinte, pessoal, prestem atenção, hein? Que eu vou emparedar o asal aqui. Redes sociais são como piscinas de clube. Então, as redes são um grande entretenimento. E aí o Marcelo completa assim também, que as pessoas, elas estão se divertindo, né, ali na piscina, na rede social. Estão contando piadas, se conhecendo. O foco é o entretenimento. Aí chega você, ele diz, o político, ali na piscina, e diz, pessoal, para tudo, fica todo mundo quieto, que agora eu sou candidato. E aí, obviamente, você vai falar, né? Você vai discursar, você vai despejar um monte de coisa. E aí, você que trabalha com isso, eu queria saber como que é isso. Eu posso, assim, invadir as piscinas? Eu posso invadir as redes sociais com política? Então, como você está na rede social, você tem que falar a linguagem da rede social. Mas também não é o que modificar o seu jeito de ser. Não, você vai falar as suas propostas políticas usando as ferramentas que a rede social promove. Hoje, vou trazer uma referência, hoje em dia o TikTok está muito em alta. Mas o candidato vai fazer dancinha? Não. Ele vai utilizar do TikTok para transmitir uma mensagem. Se ele faz um buraco, ele usa a trend para mostrar uma situação. Você falou, se ele vai fazer dancinha, confesso que eu pensei, eu acho que tem alguém que vai. Não, tem muita gente que faz, tem muita gente que faz que não entende. E tem que explicar que a rede social é um complemento, não é o foco.
não é o foco do marketing político. Ela é uma... A rede social faz ou não faz um candidato? Não faz. Não faz. É, claro que se ele for já é um cara da rede social, vai ajudar muito. Se ele já é um digital. Se é um digital influencer, vai ajudar muito ele. Que ele já vai ter aquela mídia que ele sempre teve por fazer o que ele faz. Então ele só vai falar, vocês já me conhecem, tudo que eu sou, agora eu sou candidato, vou promover. Então tem como. Só que em 2018 teve esse boom dos outsiders, né? Que são as pessoas que não veio de uma carreira política e entraram na política, que foi os youtubers, esses digitais influencers. E a gente viu o que aconteceu. Não, nós estamos assistindo o que vem acontecendo. Então, agora em 2020... Muitos não conseguiram, muitos não irão conseguir terminar o mandato. E agora que a gente vê, lendo o eleitor, que agora ele não quer mais esses youtubers, que antes era, não, chega disso, agora a mudança, vamos fazer a mudança. Hoje em dia, não, eles querem pessoas, candidatos políticos, que têm gestão, que entendem, porque se arrependeram do que fiz. Então, a rede social ela é um complemento, então você tem que entender qual que é a linguagem. Que tipo de publicações eu posso fazer nas redes sociais? Então, se eu sou uma candidata, o que eu posso publicar na minha rede? Então, depende do que você é, o que você representa. Como eu falei, não tem como fugir do que você é. Porque hoje, as redes sociais, eu gosto de dizer que ela é como sabe a primeira impressão? Ela é uma segunda impressão. Por que disso? Quando o candidato vai numa reunião, ele fala tudo, a proposta dele, a vida dele. Quando ele sai da reunião, a primeira coisa que a pessoa faz é ela fala assim, deixa eu entrar nas redes sociais dele e ver se condiz com o que ele faz. Então, é uma segunda impressão que dá uma credibilidade pelo que você está falando na rua. Entendeu? Então, tem que condizer com a sua imagem. Não tem como você falar uma coisa na rede social e pessoalmente ser outra. Sua máscara vai cair. É óbvio, cai das pessoas que mexem em foto, hoje em dia, você vê a pessoa na rua é de um jeito, você vê na rede social é outra. Daí você vê, ela está de um jeito, trabalhando, daí vê na rede social só iate, essas coisas, e fala, mas está acontecendo alguma coisa. Então, não passa credibilidade, você não vai votar numa pessoa assim. Então, a rede social é o que você é. Você tem que usar das técnicas necessárias para entreter o eleitor. E um ponto que eu gostaria de dizer agora é que essa eleição de 2022, o Brasil vai ser exemplo pro mundo na questão de rede social, de Facebook, de Instagram, de mensagem política. O Mark Zuckerberg ele já decidiu que ele não quer política nas redes sociais. Porque atrapalha. A pessoa lá está vendo, se divertindo, daí chega um candidato político. Ela está lá na piscina, como eu disse. Então, ele diminuiu a entrega do material político. Diminuiu drasticamente. Ele começou agora, em julho, fazendo experimentos. Então, ele vai pegar o Brasil como modelo para as campanhas que vai ter nos Estados Unidos, adiante. Né? Então, vai ser difícil as redes sociais. Então, as pessoas que acham, não, eu não vou na rua, não vou fazer reunião, vou ficar só na rede social. Ficar só na rede. Nossa, é muito importante isso que você está falando. Tira o cavalo da chuva. Olha, é uma informação muito importante. Tira o cavalo da chuva. Porque também eu tenho que entender que o Facebook ele é uma empresa. Então, ele não vai entregar só seu material organicamente. Então, você tem que investir muito dinheiro para chegar até o eleitor. Então, se você já não tem esse tanto de investimento, você tem que ir para a rua. Marketing é rua. Conversar com pessoas, falar com as lideranças, explicar. Não é rede social. Rede social é um complemento. Você tem que falar com as pessoas. Está ali, no dia a dia, fazendo reunião, conversando, juntando as pessoas, mostrando seu pensamento. Construindo as suas bases. Construindo suas bases, entendeu? O pessoal acha que agora a rede social não é. E daí um dos problemas também dessa profissão, das redes sociais, da publicidade, é que hoje em dia tem muito digital influencer. E o candidato chega, não, mas olha o que o digital influencer fez. Não, mas
Daí você tem que falar para ele, mas o senhor é digital influencer? Não tem como se... Não tem essa semelhança, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode usar algumas coisas, algumas trends para usar, mas a proposta é outra. Então, quando você está querendo falar de estratégia, falar de rede social e que vem com um palpite, não, mas minha sobrinha digital influencer, ela não faz isso, ela faz as dancinhas. Fala, então faz. E eu vou sair, porque o jeito de trabalhar é assim, tem que ter estratégia. É mesmo porque você falou que as pessoas agora, acho que especificamente nessa eleição, elas querem conteúdo, né? Elas querem gestão. Eles querem outra coisa. Projetos, entendeu? Projetos. Claro que eu não estou falando da polarização, não estou trazendo esse ambiente de Lula e Bolsonaro. Eu estou falando dos deputados, senadores, esse pessoal aqui, que é muito mais importante do que os presidentes. E o pessoal foca nisso. Não, é só o presidente e quem que você votou para deputado? Nem lembra. Não lembra. Mas eles não entendem o poder que tem o Congresso Nacional. Por causa que são 3 poderes. E eles só pensam no presidente. Eles entendem ou eles enxergam quando chega a notícia que foi vetado tal coisa, né? Foi vetado isso. Não, e põe a culpa no presidente. Não fez isso, não fez aquilo. O deputado não fez isso, o deputado não fez aquilo. Aí que eles veem, né? Não, e eles veem tudo. Não, é o presidente. Não é o presidente, tem um Congresso. Tem os deputados que estão ali. Então você tem que entender, você tem que procurar saber quem são os deputados. E uma coisa que eu falo também é bom votar no pessoal, no quem você se identifica. E é bom o deputado que é da nossa cidade, que faz parte da nossa cidade, que entende as lamúrias da nossa cidade. Que se ele for eleito, vai ser mais fácil ele atender as necessidades ali da nossa região, porque ele já vai entender os problemas. O pessoal votou em candidatos que nunca apareceram na cidade, depois que ele é eleito, ele não vai aparecer na cidade, não vai ajudar em nada, não vai ter um compromisso político, né? Um compromisso com a cidade, um compromisso com o eleitor, um compromisso com o prefeito. Então, tem que entender que as redes sociais não é um parquinho de diversão. Tem seus desafios, tem suas técnicas, e é um complemento. Bom, nós não estamos aqui para falar de candidatos específicos, assim, principalmente presidenciáveis. Mas eu queria fazer uma pergunta para você que tem a ver com esses candidatos, que é Ciro, Lula e Bolsonaro. Você acha que haverá uma mudança na construção desses 3, assim? Se já está acontecendo uma mudança na construção do marketing dele, a maneira com que eles aparecem para a população, para as pessoas, você acha que eles mudaram da outra, de 2020 para cá? De 2018. 2018, de 2018 para cá. Mudou, lógico que muda, né? O Lula também, né, ele não estava familiarizado com esse ambiente digital. Quando ele saiu no 2008 não sei quando, mas quando ele saiu as redes sociais não era forte assim, do jeito que está. Então ele teve que se adaptar, porque antigamente ele tinha um discurso, se eu estou aqui entre os sindicalistas, eu tenho um discurso. Se eu estou com os banqueiros, eu tenho um outro discurso. Então, cada público ele tinha uma maneira de discursar. Nesse ambiente que a gente está totalmente digital, não tem como você fazer isso, porque você está sendo filmado. Então, quando você está falando com o sindicalista, você está falando com os banqueiros, você está falando com a população, você está falando com todo mundo de olho. Então, ele teve que se adaptar a essa realidade de fala. Porque antigamente ele tinha um foco. Eu estou aqui, eu vou falar só disso para esse pessoal. Daí agora não. Ele tem que saber que ele está falando para o Brasil a todo momento. E o Ciro, infelizmente, ele errou, ao meu ver. Ele errou quando ele perdeu o primeiro turno em 2018, que ele foi para Paris. E por que ele errou?
ele vinha com o slogan Ciro da Massa, né? Vinha o Ciro da Massa, o Ciro da Massa. E quando ele perde, no outro dia ele vai para Paris. Quantos brasileiros, falando de massa, quantos brasileiros têm essa capacidade de um dia ir para Paris? Não tem como. Não é isso. Então, ele perdeu a credibilidade ali. Então, agora ele está tentando retomar sua credibilidade, mas perdeu o time. Se ele tivesse continuado, feito uma outra, poderia estar melhor. E o Bolsonaro, ele mudou totalmente o discurso dele até então, né? A todo momento, porque ele está tentando se adaptar e ele está falando mais para o povo dele ali, para os convertidos, para o eleitorado dele. Se ele não mudar essa maneira de falar, ele não vai subir nas pesquisas. Por causa que a decisão da candidatura a presidente no Brasil, ela é nos indecisos. Ela é conquistada Exatamente. Nos indecisos. Quem é petista, quem é bolsonarista, ele não vai deixar de ser. Então, quem que você tem que convencer? Quem que você tem que conquistar? Os indecisos. Os indecisos, que é quem decide. Buscar os votos mais difíceis, inclusive, que é daquele que diz que não vai votar em ninguém. Quem decide, quem decide a política do Brasil são os indecisos. Que daí você tem que pôr numa sala e colocar um petista roxo e um bolsonarista roxo com 10 pessoas e ver quem convence mais. Buscar os dois extremos, né? É isso. E você acha que essa campanha a gente vai ter... Você falou que o Brasil vai ser exemplo, né, em relação às redes sociais. Você acredita, então, que a gente vai ter um número menor de fake news? Não. Eu acho que vai ser combatido as fake news, mas eu acho que eles vão tentar de todas as formas, por causa que encontraram também um mecanismo que muda a cabeça do eleitor. Então, mas as instituições estão mais de olho aberto. O discurso do Alexandre de Moraes mostrou muito bem isso, que ele não vai aceitar como presidente do Tribunal Superior Eleitoral fake news, ataque às instituições, ataque à democracia. Então, eu acho que vai ter uma queda por causa que as instituições que regulamentam, que vigia, vai estar mais esperto. Em 2018 foi tudo muito novo. Quando foi ver, já foi. Vou dar uma olhadinha aqui no nosso chat. Mandar um salve a Mariana Araújo, ela está assistindo. Mariana Araújo, minha filha, beijos, parabéns. Hoje ela passou no exame, ela foi tirar a carta. Parabéns, mais uma habilitada. Mais uma habilitada e menos uma mãe Uber. Meu sonho de ser passageiro será realizado, eu falei para ela. Mariana, o Agnaldo assistindo, meu irmão, minha irmã, a Mara. A família está em peso aqui hoje, hein? Alzira Miranda, um abraço. Maria José Carlane, não dá para ver muito bem o sobrenome. O Lázaro Martiniano assistindo. A Tânia Queiroz. Matheus Teixeira. Saulo Baltieri. Algum nome aqui? Saulo Baltieri, diretamente de Londres, assistindo. Um amigo. Matheus Teixeira também, Atlética Unimep Tubarões, minha família. E o Saulo está em Londres, já vai fazer 2 anos. Olha que bacana a nossa audiência lá em Londres. Que legal. Eu até ia falar, né, se você conhecia o Saulo, porque eu nunca vi ele participando aqui no chat. Muito obrigada, então, pela audiência de todos, dos seus amigos. Muito bacana isso. E o Saulo que foi o rapaz da Atlética. Ele é o cara da Atlética que eu vou fazer esse contato e vou cuidar do time de basquete. E a gente começa a nossa amizade. Moramos juntos também e tantas outras histórias. Legal. Muito bom. Eu queria te perguntar sobre haters. Que você explicasse um pouquinho para a gente. A gente escuta tanto falar de haters, de ataque de haters, agora no TikTok também é haters. É aquelas pessoas que entram na sua rede para te ofender, para pôr um contraponto.
no marketing político a gente usa muito para quando tem um ataque com uma pergunta, assim, um ataque de propositura, que você pode construir uma resposta. Mas quando é só xingar por xingar, não tem o que falar para uma pessoa. Mas é sempre bom quando tem hater. É legal, é que você cutuca o vespeiro. As redes sociais é legal. Você tem que chamar a atenção e trazer a pessoa para interagir com o seu conteúdo. Então, quando tem alguém com um ponto de vista diferente do seu e dá para você colocar tudo a sua bagagem ali naquela resposta, acaba ajudando. Então pode ser bom como pode ser ruim. Quando a pessoa está só xingando por xingar, vai lá e exclui, né? Porque não está agregando em nada, não tem o que falar para ela, né? É verdade, interessante, porque às vezes ela vem ofendendo ou colocando algumas coisas que você tem que até que parar, pensar, elaborar uma boa resposta. As pessoas estão ali acompanhando, né? Nossa, eu quero ver onde é que vai dar isso. Eu vejo muito isso no Facebook. Eu quero ver onde é que vai dar essa briga. Esse engajamento. E você acaba até crescendo ali, né? É um engajamento. Melhorando. É um engajamento. Acaba engajando, mesmo sem querer. Muito legal. Quando eu estive lá em Cordeirópolis, no fórum, né, que nós participamos, e você citou um projeto super interessante, né? Tinha um tempo ali limitado, não deu para você explicar perfeitamente o que é o projeto. Mas eu me lembro que o projeto se chamava Preto Eleito. O que ele já está? É uma construção? Ele está em andamento? Não, é uma construção. Tá. E o Preto Eleito surgiu de um novo insight que eu tive, porque como eu estou mergulhado em estudar ciência política, eu li aquele livro, As Grandes Obras Políticas, entendi sobre a ciência política mundial. Agora eu estou lendo a biografia do Brasil, entendendo de Brasil, sobre o Brasil. Então, eu percebi que nós, negros, sempre estivemos no Brasil, desde que os brancos estão aqui também, né? Eles trouxeram os escravos, né? Falei, mas por que nós não estamos no poder? Por que nós não temos a caneta da decisão? Por quê? Nós estamos Por que nós não participamos? Não participamos da política. Por quê? Daí foi o que eu falei anteriormente. A questão da escravidão. E depois desse período de escravidão, por que nós não conseguimos ainda? Esse ano eu vi uma matéria falando que teve o maior número de candidatos negros e o maior número de candidatas mulheres 2020. também. Esse aqui, 2022. Tá. Agora. Tá já. Tá já. Dados já desse ano. Dados já desse ano. Vamos ver quantos serão eleitos. E por que eu pergunto isso? Somos 56% da população brasileira, preto e pardo. Por que nós não estamos no Congresso? Por que nós não estamos nos lugares nas instituições públicas? Por que nós não estamos com a caneta da decisão? Porque falta formação. Nós não entendemos da política. Quando vai passando... Formação. Porque na política vai passando de um pai, porque o pai já entende da política, o filho já entende, já fica interessado. Então, os negros não teve esse passar de bastão. Não teve. Por isso que a gente vê várias capitanias hereditárias até hoje no poder, porque sempre vai passando o bastão. Porque ele entende do jogo político, ele entende. Ele tem uma formação política, ele entende o que ele precisa fazer para ele ser eleito, como que ele tem que se portar, o que ele tem... Ele entende os meandros, e nós não temos formação política. Então, o Preto Eleito é uma escola de formação política que eu quero construir. Formação política com as nossas narrativas. Já existem outras escolas de formação política, existe o Renova BR, existe o RAPS, que eles entenderam isso, que eles só vão conseguir mudar o Congresso Nacional se eles ensinarem políticos melhores, ensinarem ali através das suas ideologias. Então, eu quero fazer uma escola de formação política para preto e pardo no Brasil, com as nossas narrativas. Começam as inscrições, por favor. Então, a gente está em processo ainda, entendendo, mas eu vou começar com um podcast. Entrevistando políticos negros, entrevistando atores que trabalham de alguma forma com a militância negra, entendendo um pouco, porque o negro não entende dele mesmo, porque não tem história sobre nós aqui. Nós não sabemos de onde a gente veio, a gente não sabe nada. Então, como que a gente vai para algum lugar se a gente não sabe nada?
Então, eu vou trazer um pouco disso, historiadores, vou explicar um pouco questão de jurídica e um pouco de marketing. Vou fazer primeiro um podcast e depois a gente vai ganhando forma. E quem sabe um dia, eu acredito em breve. Quando que você pretende começar esse Como ano? eu estou na campanha, estou trabalhando em algumas campanhas agora, a gente está numa correria e não tem como ficar falando de política no meio de uma campanha política. Você vai acabar tomando um partido uma hora ou outra. Então eu quero deixar passar e começar o ano que vem com tudo. Começar o ano que vem com tudo, mas formatado, com planejamento e dar seguimento ao projeto. E então é isso. O Preto Eleito para mim é a menina dos olhos de ouro que eu fico vendo assim, eu falo, nossa, que parece que tipo assim, eu acredito que é isso que vai fazer a mudança, sabe? Porque não é só por estar no poder também. Não, mas você só quer que o preto esteja no poder? Não. É porque quem entende das necessidades consegue modificar as necessidades. Que se você entende o que está passando o pessoal da periferia, se você sai da periferia, você entende que uma pessoa periférica passa. Você entende. Então não tem como eu falar, usar de referências pessoas que não viveram aquilo. Então eu quero essas pessoas para a gente construir junto um Brasil ideal, com um congresso ali, com uma bancada preta forte, que crie leis que beneficie a periferia, Por que eu falo da periferia? Porque é onde os escravos teve que fugir. Eles não tinham nada, foi para a periferia. A maior população preta está ali na periferia. Estamos até hoje ali. Então, nós temos que mudar essa realidade através da educação. Mas como que faz? A educação é um plano, não é em 4 anos que você vai resolver. Então, se a gente construir uma bancada preta forte que pensa na população inteira, nós construímos leis duradouras, projetos duradouros, que vai atendendo, entendeu? Então, esse é o objetivo maior do Preto Eleito. Além de criar candidatos e representações pretas, criar um mecanismo que mude a sociedade, que beneficia a sociedade de alguma maneira. Então, esse é o objetivo maior de tudo, entendeu? Mudar, porque eu tenho sobrinhos novos, eu vejo as crianças e, você fala, vai continuar tudo na mesma? Parece que não muda. Vai continuar naquela situação que os meus avós estiveram, meus pais, que eu estive, naquela luta para ocupar um espaço. Né? Às vezes a gente consegue chegar numa boa universidade, consegue ter uma boa formação, ocupar um cargo bacana agora, mas muitos de nós somos exceções, né? Sem dúvida. E eu quero... Não quero parar, eu quero parar Porque é sempre assim, quando alguém fala, mas vocês estão com mimimi, olha a vida de fulano, olha a vida de ciclano. Daí eu falo, continua citando. E a pessoa vai citando. Por quê? Porque é muito pontual. Então, aí eu falo, eu quero mais. E a gente está falando de 56% da população. Fala mais, quero mais nomes, eu quero mais dados. E não tem. Não tem. É um ou outro, é a exceção. Né? São sempre os mesmos. Sim, é a exceção. É os mesmos nomes. Uhum. Então, eu quero parar de ir em um restaurante e eu ser o único negro comendo e eu só ver negro trabalhando. O único negro que tem no restaurante sou eu comendo ali, e os outros negros estão de garçom, tá de cozinheiro, tá na recepção. Por que nós não podemos estar ali também, todo mundo comendo ali? O que acontece? Nossa, super interessante. Uma vez eu já cheguei como falam, a tia do café, né? Tem a tia do café na faculdade, sim, tem a tia do café numa super loja de bacana, a tia do café no banco. Tem. Eu já cheguei em várias e perguntei para ela se ela tinha vontade de deixar de fazer aquele serviço e sentar naquele lugar lá onde estão aquelas moças. Falei, você tem essa vontade? E ela assusta. Eu nunca tive. Eu falo, não. Você nunca teve ou você acha que você não pode? Não pode. Porque se você tiver e quiser, você pode estar naquele outro lugar, né? Basta ter formação. Formação, né? Que é isso que tudo. você está falando. Formação. E agora você fez eu lembrar de uma história que aconteceu comigo na Unimap.
Eu já estava presidente da Atlética, já estava mais conhecido dentro da universidade. E eu cheguei mais cedo um dia para estudar. Eu não estava tava com uma roupa normal, um moletom, calça jeans, roupa de estudante normal. E eu entrei no meu bloco, que era o bloco 8 de comunicação. Eu entrei no meu bloco, passei, voltei para o estacionamento. Daí eu vejo um grupo de professoras e alunos tentando abrir a porta da sala. E elas olharam para mim, daí eu falei assim, quer ajuda? Daí ela falou assim, a porta não está abrindo. Não, elas olharam para mim e falaram assim, a porta não está abrindo. Eu falei assim, deve estar alguma emperrada, porque o seu Paulo, que era um funcionário de lá, ele passa abrindo esses horários das salas. Daí eu falei assim, eu vou tentar ajudar. Daí quando eu vou abrir assim, ela falou assim, mas você não é funcionário daqui? Não. Daí, nossa, na hora me deu um choque assim, mas por que ela pensou que eu era funcionário, sabe? É uma narrativa muito comum. Nossa, na hora eu fiquei sem reagir, eu não sabia o que fazer, eu peguei e saí andando assim e fiquei com aquilo na cabeça. Né? Porque senão não desmerecendo quem era funcionário, mas por que ela achou que eu era funcionário? A tia do café, nada disso, mas por que tem que ser sempre isso? Por que tem que ser a regra? Porque eu não poderia ser um aluno que estava ali, eu estava passando, eu estava de roupa normal, não estava com um crachá, nada, não tinha um resquício de funcionário ali de trabalho. Sim. E ela questionou assim com uma, tipo, meio que assim, nossa... Meio impressionada, meio impressionada, né? Você é aluno? Eu peguei e saí, nossa, eu fiquei, sim, eu falei, nossa... Não, isso aí é apenas uma de várias outras narrativas que tem por aí. Incrível. E eu acredito que essa situação a gente muda, é através da política, é através de tudo que você conversou aqui, do pouquinho que a gente falou, a gente já viu que é possível mudar, tem caminhos para mudar. Tem espaço para todo mundo. Tem espaço para todo mundo. Não precisa ser sempre os mesmos, né? Tem estratégias para você chegar lá aonde você quer chegar. E você falando da sua trajetória, eu vi que você foi muito autodidata, inclusive, né? Assim, em muitos momentos da sua vida, você foi sozinho. Você foi, pesquisou, estudou e viu, né? Sim, e sempre. Já começou a atuar mesmo antes de estar fazendo a faculdade de marketing. Então, quer dizer assim, que existem caminhos. Existe caminho. Mas eu não posso falar que eu sou a regra, eu sou exceção. Sim. Eu sou exceção, porque do meu grupo de amigos lá da infância, eu sou um dos poucos que fizeram a universidade, entendeu? Então, é uma marca. É uma marca. Hoje em dia eles me têm como representatividade, a gente conversa. É legal sobre isso. Tipo, nossa, você conseguiu. Eles têm esse sentimento e esse carinho. Mas é muito louco pensar por que eles não. É uma honra para dona Joana, né? Sim, ela sempre tem muito orgulho. Porque minha mãe viveu muita coisa também. Viveu muita coisa nesse mundão de meu Deus aqui. E ela falou que um sonho dela é ter um filho formado. E eu me formei, mas minha irmã também encaminhada também como corretora, graças a Deus, tem 3 filhos lindos, maravilhosos, meus xodós. Então, imagino que são xodós, porque eu perguntei para ele se ele tinha filhos. Ele falou, não tenho filhos, mas eu tenho sobrinhos. Eu tenho os meus sobrinhos, né? Falou o nome que chama tudo. É que eu sou muito presente, eu estou um pouco afastado, mas desde que meus sobrinhos nasceram, eu fui muito presente na vida deles. E até hoje eu sou muito presente, assim, pergunto como está na escola, como que tá, faço essa função. É porque meu pai morreu em 2012, minha mãe também não tem mais os pais, minha irmã também não tem o pai. Então, a única representação de masculina, de homem na minha casa sou eu. Então, eu tenho que me importar como eles estão, perguntar como eles estão. Eu, por muito tempo, fui o tio brincalhão, mas daí eu entendi. Quantos anos eles têm? Tem uma de 11, uma de 8 para 9 e outra de 6. E já tem alguém querendo fazer o que você faz? Não, ixi. Ou eles ainda não têm essa... Eles querem brincar, eles querem ser, na verdade, eles querem ser tiktoker. Youtuber, eles querem essas coisas, né? Pode também, né? Pode também. Lógico, pode. Podem, sim. Tem que estar feliz. Tem que estar feliz. Fazendo o que estiver fazendo, a felicidade é primordial, sem dúvida. Muito bacana a nossa conversa, né? Eu estou olhando ali para o relógio, você também já olhou para o relógio, e olha como que passou, né? Nossa, voou. E eu quero
te agradecer assim imensamente, deixar o convite para que você volte numa outra oportunidade, para que a gente fale mais sobre esse assunto, porque ele é muito extenso, né? Falar de marketing digital e marketing político, né? É um assunto muito amplo. E quase eu não falo, né? Daí... Mas eu adoro. Eu tinha toda uma preocupação com o conteúdo, né? Então eu falava, nossa, eu preciso saber disso, porque o convidado faz isso, faz assado. Aí que eu falei assim, não, calma, o lugar de fala é dele, né? O lugar de fala é do convidado, deixa que o convidado fale por si. Mas eu dei uma olhada, né, no que você faz. Eu geralmente faço ali uma imersão de uns 2 dias no que faz o meu convidado, e eu adorei. Falei assim, gente, nossa, se eu fosse mais nova, eu acho que era isso que eu ia fazer também, porque eu adoro, né? O povo fala, você é muito marqueteira, porque eu gosto de redes sociais também. Legal. Gosto muito de redes sociais. E você ganha dinheiro trabalhando, né, de certa forma, com redes sociais. Sim. E eu estou gostando muito do seu trabalho aqui em Leme, inclusive. E se as pessoas tiverem curiosidade, quiserem saber mais sobre o que especificamente você está fazendo aqui, né, aqui em Leme, sobre o seu trabalho, com quem você está trabalhando na sua profissão, é só entrar em contato. Né? Entrar em contato com você. Você quer deixar suas redes sociais? Sim. Endereço? Minhas redes sociais é @luizazal, no Instagram, no Facebook. E eu não publico muito sobre minha profissão ali, eu publico mais... Porque eu sou mais resguardado, assim, eu não sou um cara digital influencer e nem gosto. Eu gosto das redes sociais para trabalho, para cada candidato. Assim. É porque você conhece os bastidores de tudo, né, das redes. Aí você fala, não, isso aqui não precisa postar. Não, é que eu nunca tive essa preocupação, sabe? Eu gosto de ficar mais ali na minha, vivendo com meus amigos, curtindo com a minha mulher, ficando tranquilo. Porque ali você se expõe muito nas redes sociais. Sim, né? e fica. Você vira um alvo. Como a gente falou, redes sociais não é para brincadeira, né? Se você está ali se expondo, você vai receber críticas, elogios. Então eu gosto de deixar minha vida um pouco mais preservada. Mas tem o Preto Eleito, @PretoEleito também. Eu também esqueci de comentar, mas eu sou um produtor de evento em Piracicaba de balada black, @AfricanBro. Nós temos alguma balada por aí para acontecer? Dia 24 de setembro. Em tem Piracicaba, na Cachaçaria Água Doce, Black de Bamba. Nós vamos fazer uma mistura, né? Uma mistura que o brasileiro gosta, que é o samba com o black. Tem um grupo Oitava Cor vindo com o samba. Então, estamos trazendo uma DJ do Rio de Janeiro, lá do Viaduto do Madureira, que é um dos maiores bailes black do Brasil, que lá o pessoal dança o charme, né? O baile charme. Então a gente está trazendo a DJ Solima. Nossa, eu quero estar nisso aí, hein? DJ Solima e o DJ Rock J, que é o nosso residente. Tem que ver que é um sábado, né? Um sábado. Ou uma sexta. Sábado, dia 24. Anotei o dia aqui, Piracicaba. Pode entrar nas redes sociais da África, garantir seu convite através do Pix. E vai ser show. Vai ser show, imagina. Obrigada, tá? Muito obrigado, Silvia. Foi um prazer estar aqui. Eu quero falar uma frase para você, que eu encontrei uma frase para você hoje. Ó. Nossa, muito obrigado. A política é a arte do possível. Toda a vida é política. É isso. E aí você falou sobre isso e eu falei, nossa, gente, exatamente a frase que eu tinha pensado. Essa frase é do Cesare Pavese. Maravilhosa. Obrigada, Vanderlei, por mais uma assessoria impecável. Um cara totalmente centrado ali, né? Ele só dá uma olhadinha para a gente de vez em quando. Muito obrigado, Vanderlei. Dá uma lembradinha do som e do microfone. Sem muito você obrigada. Nada seria possível. Obrigada às pessoas que nos acompanharam, aos amigos, às pessoas que ficaram curiosas em relação ao tema. Curtam, compartilhem, fica gravado aqui no site da Rádio Cultura, também fica lá no meu canal, o Pod Divina